Oi, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, né? A gente viu em relação à moldagem funcional a aula passada, que basicamente ela vai ser dividida, né, naquele primeiro momento do ajuste da moldeira. Então, depois que eu ajustei a moldeira, primeiro eu tenho que fazer aquele vedamento periférico. E é feito então o vedamento periférico, né, com o material que a gente vai usar, que normalmente ou vai ser a Godiva ou vão ser os silicones pesados ou a cera, né, mas o que habitualmente a gente vai acabar usando ou vai ser a Godiva ou vai ser o silicone o pesado realmente. A gente tem então a moldagem funcional propriamente dita, que é daí com aqueles materiais que nós vimos, que a gente vai acabar utilizando no caso o poliéster na nossa clínica e no laboratório também, ou também podemos utilizar ainda pasta zinco-enólica, né, e ainda podemos usar também as mercaptanas ou até mesmo os materiais leves de silicone, né? Lembrando que sempre o principal é que vocês saibam, que vocês dominem realmente a técnica, tá? Então, feito, né, a moldagem funcional, tanto da parte superior, depois da parte inferior, vocês vão ter a obtenção do quê? Do molde, tá? Do molde funcional. Tendo a obtenção desse molde, vocês vão ter que ver se realmente, né, eu tenho uma homogeneidade do material de moldagem, se não tá aparecendo muito minha moldeira individual, né, se eu acabei não pressionando muito em algum lado mais do que o outro. E eu vou então, a partir desse molde funcional, eu vou ter o modelo que vai servir como referência para mim, né, lá já para minha base da minha prótese total realmente. Então, o que eu preciso tomar cuidado, né? Eu vou acabar na hora de vazar esse molde funcional, ele tem que ser vazado com muito cuidado, né? Ele não vai, eu vou ter que primeiro fazer uma barreira, uma muralha que a gente chama com cera, tá? É um encaixotamento desse molde para daí realmente vazar o molde. Isso por quê? Porque eu tenho que preservar toda aquela delimitação que eu fiz para que não tenha perigo do gesso realmente ficar sobre aquela área, né? E para realmente padronizar, ficar mais fácil depois para obtenção realmente da base final, tá? Essa é uma parte que vocês como cirurgiões, dentistas vão fazer? Normalmente não, tá? Normalmente, o que vai acontecer? Vocês tiveram a obtenção do molde funcional, mandou lá para o laboratório já vai mandar para vocês a base com a cera, tá? Mas vocês vão aprender a fazer isso no laboratório? Vão aprender. Por quê? Para verificar se realmente quando vir, né, o modelo lá do protético, se realmente está de acordo, está adequado com o que realmente vocês precisam, tá? Então, essa é uma parte basicamente laboratorial, mas que nós vamos aprender no laboratório, vocês vão acabar fazendo isso no laboratório, tá ok? O que basicamente vai acontecer? Eu vou acabar delimitando ali uma área, né, para que realmente eu não coloque o gesso tão abaixo ou tão acima da área que eu preciso realmente vazar ali o meu modelo, tá? E para ter uma padronização, para ficar uma coisa mais bonita realmente, uma coisa melhor, tá? Então, para fazer esse encaixotamento, então para eu envolver, fazer ali esse padrão de cera, para daí realmente vazar o gesso, o que basicamente, né, qual que é o meu principal objetivo com esse encaixotamento dos modelos? Vai ser preservar a forma e a espessura
tá? Da borda obtida no molde. Então, para eu preservar toda aquela delimitação que eu fiz, para não ter perigo de faltar gesso ou, né, de eu acabar indo em alguma região aquém de realmente onde eu preciso. Para eu obter um modelo mais padronizado, que eu não precise ficar recortando, então ele já vai ter um acabamento praticamente sem precisar ficar mexendo muito, desgastando muito. Durante, né, na hora que vocês estiverem vibrando para sair realmente as bolhas, vai ocasionar já, né, uma diminuição, porque eu vou ter um espaço menor para esse escoamento do gesso e eu vou conseguir a espessura que eu realmente preciso de forma mais adequada. Então, realmente vou ter um padrão, tá? Então, basicamente é isso. Então, quais são os materiais que habitualmente a gente vai acabar utilizando? A gente já vai ver ali na frente. Então, basicamente, né, o que a gente vai acabar precisando de cera, tá? Então, eu vou acabar fazendo um rolete, primeiro de cera utilidade, depois vou utilizar a cera 7, e eu vou acabar adaptando em toda realmente superfície, aqui em todo o entorno, tá? Do meu molde, do molde que eu acabei obtendo com a moldagem funcional, tá? Então, com o rolete de cera utilidade, o que vocês vão acabar fazendo? Vocês vão espaçar mais ou menos uns 3 milímetros da borda, tá? Então, eu tenho toda a borda aqui daquela moldagem do selamento periférico que eu fiz e eu vou distanciar uns 2 a 3 milímetros aqui dessa região, tá? Então, eu tenho esse entorno aqui que eu fiz o vedamento periférico, tá? Aqui é o fundo de sulco. Eu vou distanciar um pouco mais, né? Pra conseguir esse 2 a 3 milímetros aquém ali realmente da minha borda, da moldeira ali, bem do vedamento periférico, da parte do vedamento, tá? Então, eu distanciei esse 2, 3 milímetros bem ali do fundo de sulco do meu vedamento periférico e eu vou acabar adaptando, então, essa cera em todo o entorno, tá? Do meu molde. Então, eu vou esquentando um pouco ali alguma espátula e vou adaptando até que eu consiga essa conformidade total aqui na minha prótese. Então, eu distancio 2, 3 milímetros do rebordo mesmo, que eu copiei, tá? Lá do fundo de sulco. E eu vou delimitar toda essa área com cera utilidade, tá? Então, isso tudo, por quê? Isso tudo vai me ajudar a realmente ter uma réplica muito fiel da minha toda a área chapeável, tá? Então, o que é realmente a área chapeável? A área chapeável é toda a área que vai ficar ali suportada a minha prótese, tá? E isso vai me dar o quê? Vai me dar aqueles princípios básicos que nós já vimos. Então, vai ajudar a ter uma retenção, uma estabilidade dimensional e também vai me ajudar a ter a espessura e os limites da área basal bem delimitados, tá? Na parte superficial, eu vou fazer isso em todo o entorno do meu molde, tá? Na parte inferior, eu vou fazer em todo o entorno e eu vou lembrar aqui na região da língua de fazer também, tá? Então, eu vou precisar fazer em todo o entorno realmente. Feito isso, deixado esse espaço, para que eu possa ter todas as características aqui, né, realmente da minha área chapeável, eu vou acabar com uma cera 7 fazendo de forma vertical. Então, né, eu vou acabar colocando, adaptando essa cera 7 em só metade dela, pode ser em todo o entorno aqui também do meu molde, tá? Então, vocês vão ter a cera utilidade aqui dentro, para que vocês possam ter o espaço de 2 a 3 milímetros aqui, mostrando todo o rebordo, tá?
do paciente de vocês, e por fora ainda vocês vão acabar espaçando, colocando essa cera 7. Na parte inferior é a mesma coisa. Primeiro pega a cera utilidade, tá? Basicamente com cerca de 3 a 5 milímetros, e vocês vão acabar espaçando de 2 a 3 milímetros aqui, ó, do rebordo. Então, eu tenho fundo de sulco, eu tenho que contar os 2, 3 milímetros para começar a adaptar aqui. Não é bem em cima, tá? Eu vou espaçar uns 2, 3 milímetros e eu vou, então, contornar todo o meu molde com a cera utilidade, tá? Então, contornei todo o meu molde com a cera utilidade. Na região da língua também eu vou acabar adaptando. Eu posso acabar até adaptando aqui nessa região com uma cera 7 mesmo, tá? Então, eu vou adaptar, vou fazer a língua com uma cera 7 e vou acabar, então, depois contornando todo o meu molde aqui com uma cera número 7 também, tá? De forma vertical, para que eu consiga ter o quê? Através disso, eu vou conseguir colocar aqui o meu gesso e ele não vai extravasar, ele vai ficar ali, ele vai me realmente ter uma conformidade, uma homogeneidade ali, para que eu possa ter um bom resultado. Por quê? Porque esse vai ser o modelo que vai ficar para a base da minha prótese final, tá? Então, para não correr o risco de começar a colocar gesso e começar a extravasar tudo, eu vou fazer um teste, tá? Vocês viram que aqui, ó, eu sempre vou estar utilizando a lamparina, tá? Então, eu pego a lamparina, vou adaptando, vou readequando, tá? Para que eu possa ter realmente um bom acabamento. Então, como que eu vou testar para ver se realmente eu fiz todo esse entorno de cera com bom vedamento? Eu vou acabar colocando água. Então, eu vou pegar ali um pote d'água, eu vou pegar um grau com água e vou jogar ali dentro, então, desse encaixotamento que vocês fizeram, tá? Para ver. Colocou água ali, não extravasou? Beleza, posso então já vazar meu gesso, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Normalmente, o ideal é que vocês não coloquem o gesso todo de uma vez só, tá? Então, vocês vão colocar um pouco, principalmente começando aqui, ó, por essa parte aqui mais, né, do meio, e vão batendo, inclinando ali o modelo, vão batendo para que o gesso ele possa ir extravasando, tá? Não precisa colocar aqui em cima, vai colocando nas pontas e vai inclinando e extravasando para o gesso vir mais para frente, tá? Vocês podem usar também ali o vibrador, mas às vezes não tem para todo mundo, então vocês podem bater ali no cantinho mesmo do mármore, bater bem rapidinho e para ter essa distribuição homogênea do gesso, tá? Coloquei o gesso ali, deixei, né? Terminei. O que eu vou fazer? Vou tirar a cera, aquela parte lá, a primeira, e depois eu primeiro tiro a cera 7 aqui em todo o entorno do gesso, e depois eu vou tirar, então, a cera utilidade, tá? Tirei a cera utilidade, o que eu vou fazer? Depois que eu tirei toda a cera utilidade da língua, né, na região inferior ou na região superior, mais realmente da parte do vedamento periférico, eu vou deixar hidratando, tá? Independente se for com silicone, se for com poliéster ou se for principalmente com a zinco enólica, eu vou deixar hidratando em algum lugar, tá? Com água, para que eu tenha uma facilidade maior na hora de tirar. E mesmo, né, que eu tenha essa facilidade na hora de eu tirar, principalmente a zinco enólica, ela vai acabar ficando impregnada um pouco no modelo de gesso, tá? Então, isso é normal, não se assustem. Vou tirar,
muito cuidadosamente, eu vou pegar um Lecron, tá? Um Rollenbeck, algum material, e vou delicadamente tirando aquele excesso ali da zinco fenólica. No nosso caso, como a gente vai usar o poliéter, o Impregnum, possivelmente, né, a gente não tenha tantas complicações. Então, vai sair de uma forma muito mais fácil. Por quê? Porque ele é um material mais borrachoide, ele não é um material que mais consistente, mais duro, plástico, igual a zinco fenólica fica, tá? Então, vocês vão ter uma facilidade maior nessa etapa. Lembrando que essa é uma etapa que normalmente, habitualmente, vocês vão fazer no consultório? Não vão fazer. Vocês vão aprender a fazer por quê? Para vocês saberem realmente como deve vir o modelo do protético, tá? Por quê? Porque vocês eventualmente podem acabar precisando fazer isso no laboratório. Então, vocês já vão saber a proporção correta do gesso, vocês vão saber realmente como fazer esse encaixotamento. Se algum dia vocês precisarem fazer algum modelo, né, na clínica de vocês, vocês podem até servir, né, disso como base para padronizar, para ter um modelo melhor, tá, no consultório de vocês. Depois de feito isso, o que vocês vão fazer? Tirou lá a moldagem funcional, vocês vão tirar a moldeira e vão lavar ali com detergente mesmo, uma escova de cerda mais macia e um pouquinho de água, mas com muito cuidado, tá? Por quê? Porque eu não posso desgastar esse gesso, tá? Eu não posso desgastar esse modelo. Eu tenho que lembrar que esse é o meu modelo final, que esse modelo vai ser realmente aquele que eu vou acabar utilizando como a minha base, realmente a minha base da prótese final, tá? Então, esse modelo eu não vou poder usar. Ah, mas por que a gente faz a base de prova em cima desse modelo? Porque a gente vai ter uma adaptação melhor na hora de fazer os registros maxilomandibulares, tá? E porque eu já vou acabar adiantando um passo, tá? Então, esse modelo, o que vai acontecer? Esse modelo, ele já é o modelo final, tá? Então, eu tenho, né, eu vou fazer, como vocês fizeram encaixotamento, como vocês tiveram padrão, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer alguns acabamentos, tá? Então, eu vou recortar lá no modelo, só para ficar um pouco mais liso. Eu posso pegar uma lixa para dar uma regularizada. Eu posso pegar uma faca de gesso, um Lecron, para tirar ali as barbichas da borda, né? Para regularizar a borda. Então, tudo isso eu posso fazer, tá? A partir daí, o que eu vou acabar observando? Eu vou observar no meu modelo e eu vou novamente fazer aquela delimitação da área chapeável, tá? Agora, com o quê? Com muito mais precisão. Por quê? Porque eu fiz a moldagem funcional com uma moldeira individual para o meu paciente. Eu fiz a moldagem funcional fazendo ali a movimentação das inserções da musculatura para que eu não tenha nenhuma interferência, nem muscular, nem nada. Por isso que também a base de prova é feita em cima desse modelo, para que na hora que eu coloque a base de prova, que vai vir normalmente do meu protético, ele já tenha feito os devidos alívios, tá? Que eu não tenho isso na moldagem anatômica. Então, com esse modelo, eu vou delimitar novamente ali realmente a área chapeável, tá? Vou observar se realmente eu tenho uma cópia fidedigna, uma cópia fiel de toda a minha área ali, chapeável, a minha área basal, tá? E a partir, então, né, desse modelo que eu vou ter realmente a preparação do meu modelo de trabalho, tá? E o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se ficou alguma bolha, né, ou se ficou alguma porosidade, alguma coisa, pequena, eu posso preencher, senão eu tenho que refazer, tá? Se não ficou bom o meu modelo, eu vou ter que refazer a moldagem funcional. Então, é um passo muito importante, extremamente importante, tá? É um dos trabalhos mais minuciosos realmente que a gente vai ter. Em relação à confecção da base de prova, tá? Então,
o que vocês viram agora? Agora a gente viu como que é a obtenção do modelo do molde funcional, tá? Então, isso por quê? Porque esse modelo vai me servir para que realmente seja confeccionada a minha base de prova e também para que no final a prótese ela vai ser encaixada com esse modelo que realmente eu acabei de confeccionar, tá? Então, esse modelo é o modelo final realmente. Em relação às bases de prova. A base de prova, pessoal, o que ela basicamente é? Ela é como se fosse uma moldeira individual, tá? Mas ela vai vir com rolete de cera. Isso para quê? Para que através dessa base de prova eu possa dimensionar a altura, eu possa passar as referências da linha média do meu paciente, para que a partir daí o meu protético ele saiba qual que é o tamanho dos dentes, né, qual que é a mordida. Então eu vou ver a dimensão vertical de oclusão, eu vou ver a relação cêntrica, eu vou ver todas as marcações, né, da linha do canino e tudo mais para passar para o meu protético, e a partir daí que ele vai fazer a montagem dos dentes, tá? Então, ela é uma parte provisória da minha prótese, extremamente importante, que ela vai acabar registrando os movimentos mandibulares, tá? Para que isso eu passe para o articulador e para que através das delimitações que eu acabar demarcando da linha média, do canino e tudo mais, eu consiga realmente ter a montagem dos dentes artificiais, eu consiga passar isso para o protético, tá? Então, basicamente, os objetivos são para a construção dos arcos de oclusão, que vai ser para dar um direcionamento para o meu protético, tá? De como é a mordida e qual que é a altura e os traçados ali de referência do meu paciente. Então, eu vou ver o registro de dimensão vertical de oclusão e relação cêntrica, vou ver o posicionamento dos modelos no articulador, que vai me servir para a montagem dos dentes artificiais, tá? E eu vou ver isso através de quê? De testes de função estética fonética e de demarcações realmente do meu paciente, tá? Então, essas bases de prova, elas vão estar bem adaptadas, elas têm que estar adaptadas nesse modelo funcional, tá? Então, para realmente cobrir todo esse tecido de suporte. E qual que é a importância de ser feito nesse modelo secundário e não no modelo lá primário, né? Então, é porque realmente eu vou ter todos os alívios das inserções dos freios de tudo. Quando eu colocar essa base de prova, ela não pode ficar expulsionando, tá? Então, é como se fosse realmente a base final, mas ela vai ser um pouco aliviada. Então, nesse momento, quando vocês pegarem a base de prova para colocar na boca do paciente, possivelmente vocês terão que às vezes acabar utilizando corega. Por quê? Porque ela vai ser confeccionada a partir do modelo funcional. Por quê? Porque ela já vai vir com os alívios dos freios das inserções musculares. No entanto, eu não posso acabar prejudicando esse modelo. Por quê? Porque esse modelo ele vai me servir como base, tá? Para minha base final. Então, esse modelo ele já é o definitivo, tá? E em cima disso eu estou confeccionando a base de prova, que vai ser mais uma etapa que eu vou estar concluindo para ver então a altura e as demarcações e tudo mais, tá ok? Então eu vou precisar fazer um alívio antes de fazer essa base aqui, tá? Então, essa base ela deve ser rígida e estável, as bordas devem estar ajustadas, tá? Então eu tenho que colocar, ela não pode ficar tão solta também a ponto de nem não ter a mínima retenção, e também não pode ficar totalmente retentiva, porque isso significa que o meu modelo pode ter sido alterado ou desgastado na hora de retirar, tá? Uma borda
mais justa, não vai precisar ficar aquém do fundo de suco, tá? Porque já foi a moldagem funcional, e uma espessura fina. Então não façam lá um roletinho e comecem a mexer ali com o dedo, não, né? Então é a mesma coisa moldeira individual, basicamente. Só que a gente vai acabar acrescentando a cera ali, né, na região ali do oclusal para fazer as demarcações, tá? Então, basicamente, quais são os materiais que eu posso acabar utilizando para a confecção dessa base de prova? É basicamente a mesma coisa da moldeira individual. Então, eu posso utilizar a mais comum, mais baixo custo, fácil de manutenção, tudo mais, a resina acrílica autopolimerizável, tá? Que é a que a gente mais acaba utilizando. Também eu tenho a resina acrílica termopolimerizável, tá? Que é mais estável, se eu tenho algum defeito ósseo, alguma coisa assim, né? Ou para evitar, tive a destruição no meu modelo funcional, então, né? O modelo funcional não saiu tão bom quanto eu esperava, eu já vou ter que aproveitar, depois eu vou ter que acabar fazendo novamente a moldagem funcional, então posso fazer resina acrílica termopolimerizável. Tem a resina acrílica fotopolimerizável, mas eu preciso daquele equipamento, né? Vocês lembram daquela, como se fosse uma cera de lâmina 7, é uma placa de resina que eu vou ter que colocar, mas eu vou ter que ter um aparelho para polimerizar ali. E a Ideal Base, ou Trial Base, que ela tem pouca rigidez e é pouco estável, então não é o mais indicado. O mais indicado vai ser a resina acrílica autopolimerizável. Na prótese, a gente vai utilizar muito para tudo, para fixa, para removível, para tudo, tá? Os materiais que a gente vai acabar utilizando, então, para fazer essa moldeira, vai ser o que? Vai ser o Lecron, tá? Espátula 7, 31, cera rosa número 7 e a lâmpada de Ranal, a lâmpada normal também, Paladon, o Dapim, pincel e o isolante, tá? Então, eu vou fazer a delimitação da área chapeável, da área basal, novamente, tá? Como vocês aprenderam, então, lá em cima, basicamente, eu vou ver ali o fundo de suco e eu já vou delimitando. Na parte inferior é um pouquinho diferente, então ela vem até realmente também o fundo de suco, até 2/3 aqui da papila piriforme e ela volta ali na região anterior, tá? Daí, vocês vão fazer basicamente a mesma coisa do que a moldeira individual, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nas áreas que eu tenho muita retenção, eu vou, né? Vocês lembram lá quais são as áreas retentivas. Então, nas áreas retentivas, para que na hora que eu for tirar essa moldeira e eu não sofra nenhum dano no meu modelo, eu vou acabar acrescentando aqui, então, a cera, tá? Até realmente tirar toda a área retentiva do meu modelo. Então, tirei a área retentiva, basicamente, né? Passei bem o isolante, eu vou acabar passando isolante tanto aqui, né, nas placas de vidro, quanto também no meu modelo, e vou fazer então, né, aquela proporção que a gente viu de resina acrílica. Então é 3:1, né? Então o gesso é 2:1, alginato 1:1, resina acrílica 3:1. Vou pegar lá 3 medidas do pó para uma medida do líquido, vou mexer bem, tá? E vou esperar aquelas fases arenosa, fibrilar, plástica e elástica, tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Não é bom muito olhômetro, tá? Então usem a proporção. Por quê? Porque se eu deixar muito monômero residual, vai demorar mais ainda para tomar presa, tá? A consistência dela talvez não fique tão boa, então usem bem direitinho, tá? Fase arenosa, então, vocês acabaram de manipular. Começa a fase fibrilar, que começa a ficar meio que
parece uma teia de aranha. Depois vai ter a fase plástica, que é a fase que a gente vai conseguir manipular já ali na mão, sem ficar grudando tanto. E é nessa fase, então, que vocês vão pegar, fazer ali uma bola e apertar as duas placas de vidro, sempre deixando um espaço aqui com uma cera número 7, tá? Pode até dobrar ela em 2. Apertou bem ali, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, adaptar ali, pega o monômero, pega o líquido e coloca no dedo, na luva, né? E vão adaptando ali, vão cortando. Eu preciso fazer nessa etapa aí preciso fazer o cabinho? Não, não vou fazer o cabinho, não preciso fazer o cabinho, não posso fazer o cabinho, tá? Eu vou deixar 2 a 3 milímetros do fundo de sulco, da delimitação da área chapeável? Não, eu vou até a delimitação da área chapeável, tá? Então, essa é como se fosse uma moldeira individual, só que ela é diferente. Eu não vou precisar nem fazer o cabinho e não vou precisar deixar os 2 a 3 milímetros. Por quê? Porque eu não vou colocar nenhum material dentro, tá? Eu só vou ter a base de cera, né, por fora, para que eu possa, então, fazer as demarcações de altura e tudo mais que realmente eu preciso, as delimitações, para que eu possa ter um resultado interessante, tá? Na parte inferior é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer a delimitação da área chapeável, eu não preciso deixar os 2 a 3 milímetros aquém, eu vou até o fundo da minha delimitação e eu não vou precisar fazer aqueles cabos que eu fiz de sustentação, tá? Então, eu posso deixar só realmente como se fosse uma moldeira individual, só que eu não vou precisar deixar os 2 a 3 milímetros e nem vou precisar fazer os cabos que eu necessariamente precisaria antes, tá? O que eu vou acabar fazendo? Tiro depois que acabou, tomou presa, não tira antes, tá? Então tá quente, deixa lá. Esfriou, esquentou, esfriou, daí sim eu posso tirar, depois que já tiver esfriado, tá? Porque se eu tirar quando estiver esquentando, o que vai acontecer? Vai contrair, terminar a polimerização fora do meu modelo. Depois, a probabilidade de não encaixar de volta é bem grande, tá? Então, só depois que esquentou, esfriou e tá bem rígida ali, vocês podem retirar e podem fazer os acabamentos, tá? Por quê? Para não machucar o paciente, não tem necessidade de machucar o paciente. Então, vai pegar uma Maxi-Cut, vai pegar uma broca de tungstênio, alguma coisa assim, e vai fazer o acabamento polimento ali bem direitinho. Não é para tirar, não é para desgastar a borda, é só para realmente fazer o acabamento polimento, tanto da região superior quanto da região inferior, aonde até a delimitação da área chapeável. Se vocês acabarem ultrapassando a área chapeável, daí sim, tá? Ultrapassou, daí pega uma broca e faz demarcação ali e acaba desgastando um pouco mais. Se não, beleza, tá? Então, qual que é a diferença basicamente entre a moldeira individual e a obtenção da base de prova? Vai ser que a moldeira individual eu vou confeccionar no que? No modelo anatômico, tá? Naquele primeiro modelo. Para quê? Para obter o modelo funcional, tá? Então, a base de prova, ela já é confeccionada no modelo funcional, tá? Por quê? Porque aqui o objetivo é copiar, terminar de copiar toda a área de fundo de sulco, mas com a movimentação das inserções musculares e da musculatura, tá? Para que eu coloque depois, consiga colocar a minha base de prova, tá? Sem expulsividade, de uma forma neutra, mas copiando bem o fundo de sulco, tá? E aqui minha finalidade é outra, é só encaixar na boca do meu paciente com rolete de cera para eu fazer as demarcações, tá? Então, na moldeira individual, eu vou ficar aquém 2 a 3 milímetros de fundo de sulco. Na minha moldeira de base de prova, não, eu vou até o fundo de sulco, tá? Na moldeira individual, eu tenho a presença dos cabos. Na base de prova, não tem a presença de cabo, não preciso,
tá? Na moldura individual, eu vou fazer os alívios na zona de alívio, vou fazer os alívios nas áreas que são retentivas. Na base de prova, eu vou fazer só na região que é mais retentiva para que eu consiga tirar ali a minha base sem acabar estragando o meu modelo funcional. E em relação à espessura, a espessura da base é mais fina do que da moldura individual. Por quê? Porque na moldura individual eu vou ter que acabar fazendo uma força maior, que aqui eu não preciso. Aqui a minha função não é mais de moldar, é de obter alguns registros, tá? Então, eu obtive o plano, né? Eu obtive a base de prova. Vou fazer o plano de cera, então. O plano de cera nada mais é do que colocar aqui, ó, uma cera, tá? Nessa região aqui da minha confecção de base de prova, tá? Então, como finalidade, vai ter, né, o registro, favorecer o registro das relações intermaxilares. No final da aula, a gente vai ver um artigo referente ao escaneamento intraoral hoje em dia, tá? Eu tenho só a possibilidade de moldar lá, né, a moldagem anatômica, funcional, tudo só com o alginato, só com o poliéter e a Godiva e os silicones, enfim. Não, eu posso fazer a moldagem, né, única e exclusivamente hoje em dia com escaneamento intraoral? Posso. É o mais indicado ainda? É o mais ideal ainda? É o que mais tem artigos sobre? Não. Mas está iniciando, está a caminho. Então, ok, posso acabar utilizando? Posso, né, até mesmo tentar publicar alguma coisa? Excelente, posso sim, tá? Mas, o que a gente está vendo hoje? O que ainda é habitualmente mais utilizado, tá bom? Então, até mesmo em relação ao registro intermaxilar, eu tenho como fazer um registro digital hoje em dia? Eu tenho como fazer um registro digital. Tenho como fazer pelo sistema CAD-CAM, tudo mais? Tenho como fazer pelo sistema CAD-CAM. É totalmente viável? É viável. É totalmente embasado cientificamente? Não é totalmente embasado cientificamente ainda não. A gente tem relativamente poucos artigos falando ainda sobre isso, tá? Existe a possibilidade? Existe. A gente vai ver mais ou menos como é feito. Vamos ter uma noção, pelo menos para vocês não saírem tão perdidos se algum dia vocês escutarem sobre, tá? Então, em relação às bases de prova. Só que assim, pessoal, por mais que a tecnologia hoje em dia seja extremamente fascinante, extremamente esteja em alta, o básico, tá? Pra gente saber como funciona, ele é extremamente importante, porque se você não souber do básico, fica bem mais difícil para saber depois, né, do que realmente é mais complexo, tá? Então, basicamente, as nossas bases de prova vão ajudar a gente a fazer o registro da relação intermaxilar. É feito com uma cera rosa número 7, né? A gente vai acabar dobrando ela. Vai proporcionar a visualização adequada, não só das linhas de referência, mas também a gente vai ver lá o suporte, né, do lábio, para não deixar tão boca de pato ou tão para fora. Vai ajudar a ver aqui se o paciente vai ficar com aquele o bigode chinês, tá? Então, se eu não tomar cuidado com esse perfil aqui, né, do suporte, eu posso acabar deixando o meu paciente mais velho do que ele já aparenta, tá? Então, eu tenho que ver aquela linha do sorriso, né? Se é o corredor bucal, se tá mais escuro, se tem aquele espaço do fundo negro, né? Então eu tenho muito excesso, ou eu tenho muito pouco ainda. Então tudo isso vocês vão acabar observando com
essa base de cera, tá? E vai também me ajudar a ter, então, a montagem, que o meu protético tem as referências adequadas para fazer a montagem dos dentes, ok? Então, os instrumentais que a gente vai acabar utilizando vai ser, normalmente, a espátula de gesso, tá? A gente vai usar as bases que vocês fizeram de resina acrílica e as espátulas Lecron, a lamparina, basicamente isso. Então, vocês vão pegar o rolete de cera número 7 e vão acabar enrolando ele para deixar ele mais alto, tá? Basicamente, o que vocês vão acabar fazendo? Vocês vão ter como referência já ali a base de vocês, tá? A base de prova, a confeccionada pela resina acrílica. E vocês vão acabar esquentando esse rolete que vocês fizeram e vão acabar adaptando em cima, então, dessa resina acrílica, tá? Adaptou em cima da resina acrílica, vão pegar uma espátula. Normalmente eu até prefiro a não espátula normal 3624, eu prefiro a espátula de gesso mesmo, que vocês manipulam gesso e vão ali conformando e regularizando, tá? Isso daqui é uma coisa que vai vir pronto para vocês do laboratório, tá? Vai vir pronto e vai colocar na boca e vai estar ok? Não. Normalmente a gente tem que desgastar bastante, principalmente nessa região aqui posterior, tá? E a gente vai ver depois os planos de orientação, como que a gente vai fazer daí sim no consultório, tá? Mas vocês têm que ver realmente como que é feito para que vocês possam cobrar do protético de vocês, para que vocês possam saber realmente se o serviço está certo, está errado, o que vocês podem acabar cobrando mais para facilitar vocês no consultório, tá? E o plano de cera finalizado vai ter esse aspecto, tá ok? Então, vocês vão fazer, não precisa chegar até o fundo ali da tuberosidade, tá? Então, um pouquinho aquém. Por quê? Porque normalmente a gente vai colocar a prótese até primeiro, segundo molar no máximo, né? Então, não vou precisar de toda a extensão, tá ok? Então, vai fazer isso na parte inferior também, bem um pouquinho antes ali da papila piriforme, eu já posso terminar com o meu rolê de cera, tá bom? Terminei a parte inferior também, vou fazer regularização ali com, né, e eu gosto particularmente de usar, ou vocês podem usar o plano de Camper, ou pode utilizar mesmo a espátula de gesso, que eu preferencialmente acabo gostando mais, que dá uma homogeneidade maior, tá? E o aspecto final vai ser isso, é isso que vai vir de vocês, é isso que vai vir do protético para vocês, tá ok? Então, esse é o aspecto final que vocês devem deixar, tá? No laboratório a gente vai fazer isso. E por último, tá? Eu vou apresentar aqui um artigo para vocês já começarem a se familiarizar. É um artigo de 2020, tá? Do Journal of Prosthetic Dentistry, que a gente é uma revista bem renomada, né? Depois vocês vão ver que normalmente as revistas são divididas em A1, A2, A3, A4, mudou a classificação, antes era A1, A2, B1, B2, B3, B4, C, agora é A1, A2, A3, A4, B1, B2 e lá vai. E a Journal of Prosthetic está entre umas, se eu não me engano, é A1 ou A2. Tá? Mas ela é extremamente renomada em odontologia. Então, basicamente, esse caso aqui é um caso que vai observar as diferenças tridimensionais entre o scanner intraoral e as impressões, né, as moldagens convencionais de edentos, tá? É um estudo clínico, então normalmente a gente tem os estudos que eles podem ser in vitro, no laboratório, podem ser clínicos ou, né, vai variar bastante. Mas esse estudo, ele é um estudo, também é outra coisa, outro agravante, né, que o torna muito
muito realmente conciso, que é um estudo feito com pacientes clínicos, tá? Então, o que foi observado? Basicamente, eles pegaram 6 pacientes, tá? E 10 pacientes e fizeram um escaneamento, tá? Com o EasyShade intraoral e fizeram também através da moldagem funcional, tá? Com a impressão normal, nesse caso foi utilizado silicone mesmo, silicone de adição, tá? E o que foi feito? Foi colocado, né? Então, cada desses 10 pacientes foi feito primeira moldagem, depois a moldagem funcional. E eles conseguiram reposicionar uma moldagem sobre a outra, tá? Então, aqui tá mostrando uma moldagem convencional e uma moldagem feita através do scanner intraoral, tá? Que acabou observando. Teve estatisticamente uma diferença, tá? Significativa. No entanto, não é uma diferença clínica que acabe surtindo tanta diferença, tá? Então, ainda não é totalmente utilizada, mas pode-se dizer que o escaneamento intraoral também é uma opção já para a gente reduzir a etapa. Então, reduzir a etapa lá anatômica e funcional só para um escaneamento intraoral. No entanto, com o scanner intraoral a gente ainda tem algumas limitações, tá? Então, ainda existem outros estudos para acabarem sendo realizados para que a gente tenha uma resposta maior. Por quê? Porque ainda é relativamente novo, tá? Esse escaneamento intraoral tratando-se de prótese total, tá? Isso por quê? Porque com o material de moldagem eu tenho uma leve pressão, tá? E eu tenho, né, uma possibilidade de tracionamento também relativamente maior do que realmente o escaneamento intraoral, tá? Pessoal, então eu vou deixar também disponível o artigo para vocês darem uma lida, tá? Que é um artigo bem interessante, bem novo, acabou de sair. E isso daqui, tudo que a gente viu hoje, não se assustem, é uma parte bem laboratorial que possivelmente vocês não vão precisar acabar utilizando. No entanto, como eu sempre digo, é bom vocês saberem, porque vocês vão saber cobrar e vocês vão saber o jeito correto que tem que ser feito todas as etapas de uma prótese total, para que vocês não saiam técnicos, tá? Para que vocês saiam realmente sabendo tudo que vocês estão fazendo, sabendo cobrar no protético, tá? E sabendo fazer tudo de uma forma muito racional, muito objetiva e muito assertiva, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível ali no fórum para vocês, e também, né, precisando, podem entrar em contato, mandar e-mail, mensagem, qualquer coisa, a gente vai respondendo, tá bom? A aula vai estar disponível também. E esperamos nos ver o mais breve possível. Beijos!